Olá, mundo! SQL Injection é a possibilidade de executar comandos para o banco de dados através da aplicação, mas de uma maneira não autorizada. Eu vou mostrar como essa vulnerabilidade funciona, vamos entrar em detalhes do funcionamento dos bancos de dados e como utilizar a SQL Injection para extrair senhas de usuários de um banco. Tudo isso na prática, assim como algumas dicas de utilização. Eu sou o Mr. Seven e se você gosta de cibersegurança, então esse é o lugar certo. Então comece hackeando o algoritmo do YouTube, se inscrevendo no canal e deixando seu like e seja muito bem-vindo. Antes da gente falar de SQL Injection, eu queria mostrar para vocês o WASP Top 10. Essa é uma listagem das 10 vulnerabilidades mais comuns em aplicações web como websites. Vamos conhecer todas elas dessas séries de vídeos, mas não só como explorar essas vulnerabilidades na prática, mas também como implementar correções e defesas de segurança para que elas não consigam ser exploradas mais. Para começarmos nossos estudos, precisamos de algum serviço para direcionar esses ataques. Então inicie uma máquina virtual. Eu já estou aqui na minha máquina virtual Windows, mas fique à vontade para você utilizar o seu Kali, por exemplo, ou qualquer outro tipo de distribuição. Só vai mudar um pouco a instalação, mas a ideia é praticamente a mesma. Tá bom? A gente vai baixar o DVWA, que se chama Damn Vulnerable Web App, e no caso do Windows, o XAMPP, mas se for um Linux pode ser o mesmo tipo de coisa, como o LAMP. Ok, vamos baixar o XAMPP então primeiro. Vem aqui no seu navegador, aqui no Google mesmo a gente vai digitar XAMPP, clique em Download XAMPP, pode escolher a versão que você quiser, vamos baixar a última aqui. Fazer esse download, ele não deve demorar muito, deixa eu só abrir minha pasta de downloads aqui enquanto isso, esperar ele terminar. Perfeito. Que estranho, né? Ele não veio o arquivo .exe. Ele deve ter dado algum problema aqui no tamanho do nome, às vezes. Vamos só alterar isso aqui para exe no final aqui, só para ele virar um executável. Talvez a gente já consiga abrir ele normalmente agora. Mas é bem interessante, né? Que ele veio alguma coisa esquisita. Mas tudo bem. Tá, dá um ok. O famoso próximo pode escolher a sua área de instalação. Só lembre bem dessa área aqui, tá? A gente vai ter que usar ela. Então, lembre de onde você está colocando. Nesse caso eu vou deixar no padrão mesmo, que é o C2.champ. Tá bom? Como assim? Ele tá falando que tá não muito boa essa instalação nesse momento, né? Tá, eu vou colocar champ 2. Eu não sei se alguma pasta ficou da instalação anterior. Selecionar isso aqui, next. Beleza. Enquanto ele está instalando, vamos lá fazer o processo do Damn Vulnerable App. Para quem não conhece, esse é um projeto do GitHub. Então vamos abrir uma nova guia aqui, DVWA, GitHub. Clica no primeiro link aqui mesmo. Para quem não conhece, esse projeto do DVWA, ele é uma plataforma onde ele vai disponibilizar para nós um ambiente web que possui diversas vulnerabilidades. Exatamente para a gente poder testar esse tipo de coisa que a gente vai ver hoje, como a SQL Injection, mas também para o resto dos vídeos dessa série. Se você descer aqui um pouquinho, você vai perceber que a gente tem o link para o download do zip ou pelo Git. Eu vou utilizar o Git, eu acho ele um pouco mais costume, tá? Mas você pode baixar o zip e também extrair ele no seu computador, que vai ser exatamente a mesma coisa. Vou dar um git clone por aqui. E pronto. Agora a gente vai lá para o nosso desktop. Show? Baixamos esse aqui, baixamos o XAMPP. O XAMPP deve estar terminando de instalar já, se não terminou ainda. Tá, enquanto isso, eu vou pegar ele aqui. Esse aqui foi a pasta. Se você tivesse baixado o zip, você estaria só extraindo e você chegaria na mesma pasta aqui. Tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer, entra aqui nessa pasta config, tá vendo que ele tem esse ponto .dist? A gente vai renomear isso aqui e vai tirar esse ponto .dist. Vamos deixar só o PHP, beleza? Ele precisa disso aqui para funcionar normalmente. Agora, tem um outro detalhe, tá? Aqui nessa config, se você abrir ela com o bloco de notas, você vai ver que aqui tem a senha padrão do banco de dados que a gente vai criar, tá bom? Então a gente vai ter que criar um banco de dados chamado DVWA com um usuário DVWA e essa é a senha. Nada impede de você alterar essa senha aqui, tá? Eu vou deixar tudo padrão, inclusive eu já vou deixar essa senha aqui no meu Ctrl C, mas caso você esqueça qual é a senha que você tem que utilizar ou queira trocar, você pode só vir aqui e trocar, tá bom? Esse banco de dados vai ser praticamente pelo primeiro comecinho. Beleza. XAMPP finalizado, vamos dar um finalizar aqui. Ele vai abrir já o terminal pra gente, o console, né? Ok, com o console aberto, para quem não conhece o XAMPP, essa aqui é a carinha dele. Ele vai iniciar o Apache e o MySQL pra gente com muita facilidade, tá vendo? Ele só dá um start aqui e ele já começou, a gente já criou um web server na nossa porta 80. Então, na verdade, se você vier aqui e digitar localhost, você vai ver que a gente já tá ele já cria uma página padrão.
Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, adicionar aquele banco de dados que o DVWA precisa. Aqui na linha do MySQL, clique em Admin, ele vai abrir o PHP mais Admin. Esse aqui é o nosso controle do banco de dados. Aqui no canto esquerdo você clica em Novo, DVWA, como era o nome que ele pediu lá, tá? Eu gosto de deixar aqui no geral, primeiro aqui o agrupamento. Dá um criar. Banco de dados criado, vem aqui em cima, em privilégios, ó. Clique em privilégios, a gente vai adicionar uma nova conta de utilizador, o nome do utilizador é DVWA, não precisa alterar mais nada, e a senha é essa senha aqui que eu coloquei no meu Ctrl+V aquela hora. Mas deixa eu só mostrar pra vocês de novo. Opa, acho que ele vai abrir com o Visual Studio isso. Tá, é essa senha aqui, ó. Password, tá vendo? Lembrando que você pode alterar isso, tá? Então, aqui tá a senha, confirma ela aqui. Aqui nessa parte de baixo eu vou dar um marcar todos e continuar. Perfeito, era só isso que a gente precisava ter feito. Beleza? Agora a gente já pode até fechar essa parte aqui do PHP-MyAdmin. É só que ele tá abrindo o Visual Studio que eu cliquei ali no... Eu não abri ele com um bloco de notas, né? Mas tudo bem, não vai fazer diferença. Ok, agora a gente tem que voltar lá na nossa pasta do DVWA, tá? Que no caso está aqui no meu desktop, mas onde você baixou vai estar. Pega todos esses arquivos, então eu vou selecionar tudo que tem aqui dentro, tá? Essa pasta inteira. Seria melhor ainda, na verdade, selecionar essa pasta aqui, pra gente ficar um pouco mais organizado. Então eu vou pegar essa pasta, eu vou copiar ela, ou recortar, tanto faz. Você vai vir aqui nos seus arquivos, no disco local C. Lembra daquela pasta que eu falei pra vocês do Champ, quando a gente instalou ele a primeira vez? É por isso que ela é importante, ó. Você precisa navegar até ela agora. Você vai entrar na pasta htdocs, tá? Tem uma pasta que chama htdocs. Tudo que tiver aqui, basicamente, é o que a gente consegue acessar pelaquela porta 80. Eu vou deletar tudo isso aqui, porque nada disso aqui é importante no momento. E eu vou colar o DVWA pra cá. Perfeito. Agora o site já tá funcionando pra nós. Tá bom? Inclusive, se a gente voltar lá no nosso localhost. Agora não é só localhost, tá? Como a gente tem uma pasta chamada DVWA, pra gente entrar dentro dela é localhost/DVWA. Dá um enter, ele vai perguntar usuário e senha. O padrão é admin password, tá? Então, só pra mostrar pra vocês aqui um pouco maior, esse é o padrão do admin password, dessa forma aqui, tá bom? Eu não sei se eu consigo aqui. Essa é a senha padrão do DVWA. Então, para você logar naquele painel ali que a gente acabou de passar, é só digitar admin e depois password. Ok? Então vamos fazer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar aqui nessa página aqui, clique em Setup DVWA e Create Reset Database. Quando você der um OK, ele vai começar a criar todo o banco de dados da nossa aplicação. Tá? Por favor, loga de novo, mesma coisa, admin password. Você pode ver que aqui na lateral esquerda já mudou. Um outro detalhe aqui é que tem algumas coisas que estão desligadas por padrão, tá? Então, por exemplo, ataques com CAPTCHA, ele não vai funcionar. Você precisa adicionar alguns outros detalhezinhos aqui, tá? A gente vai vir aqui, esse URL include, ele vai ajudar a gente mais pra frente em alguns outros ataques. Então a gente vai mudar isso aqui, tá bom? Vem aqui no nosso champ. A primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o champ de novo. Clica aqui em config. Depois a gente precisa configurar o php.ini, ok? Vamos abrir ele aqui. Vamos procurar esses dois valores aqui, ó. Tá vendo esses valores em vermelho? Vamos vir aqui, vou dar um Ctrl C ali, dar um Ctrl F e procurar ele aqui. Agora ele aqui tá em off, então eu altero para on. E allow URL, vamos ver, dá um Ctrl F de novo. Talvez acima. Aqui tá bem do lado, né? E tá on já, beleza. Era isso que a gente precisava alterar. Eu vou salvar, vou apertar Ctrl S para salvar. Você viu que o asterisco sumiu ali. Você pode vir aqui em arquivo e salvar também. Fecha. Perfeito. Era só isso que a gente precisava, tá? DVWA instalado, Champ instalado, a gente já pode começar com a SQL Injection. Tá, vamos lá. Mas o que é SQL Injection? Eu já vou mostrar para vocês aqui de uma forma melhor. Quando a gente vai fazer algum tipo de um login, por exemplo, a gente teria o nosso formulário de login, certo? Com o usuário e com a senha. E quando a gente entra eles na aplicação, a aplicação faz uma chamada ou um query para o nosso banco de dados, tá bom? O banco de dados. Como é que funciona essa chamada? Normalmente ela tem a seguinte cara, tá? Essa chamada aqui eu já vou te mostrar, inclusive na DVWA, para a gente ficar até mais fácil de entender. Então ele dá um select, esse select está falando para ele selecionar. Depois disso ele tem algumas colunas. Então ele vai escolher, por exemplo, o primeiro nome, o sobrenome, ou a senha, ou enfim, ele pode escolher várias colunas que ele está querendo puxar desse banco de dados.
Depois disso, ele pode falar, por exemplo, qual é o nome da tabela. Então ele usa o from users, que é o nome da tabela. E, enfim, tem mais algumas outras opções aqui. Mas em geral, mais ou menos essa aqui é a cara desse tipo de coisa. Agora pense no seguinte. Digamos que a gente está fazendo um login, tá? Esse aqui não seria um login. Esse exemplo aqui não seria de um login. Seria de um tipo de query padrão. Um login seria do tipo assim, ó. Ele teria o select, certo? Que é selecione. Depois disso, a primeira coluna, ele falaria, ó, eu quero que o usuário dessa coluna, não seria, eu já vou mostrar para você exatamente como é o código. Eu quero que o usuário seja igual ao usuário que você digitou. Então digamos assim, ó, é select usuário igual ao usuário, onde esse usuário é o usuário que você digitou aqui em cima. E, então ele também vai ter uma espécie de end, a senha, ou sei lá, password, tá? Depende do nome das colunas, seja igual a senha que você digitou. Beleza? Essa aqui. O que acontece? Se o banco de dados não vai lá, ele vai procurar se tem um usuário que chama esse usuário, como Mr. Seven, por exemplo, e se a senha dele condiz com a senha que o banco de dados também tem lá. Se os dois estão ok, o banco de dados retorna um ok e a plataforma loga você nela. É assim que funciona basicamente uma ideia de login ou uma interação simples com o banco de dados. Tá? A gente pode ir em mais detalhes, mas a gente já vai explorar isso um pouco melhor. Seguinte, deixa eu mostrar para vocês exatamente como é uma chamada do banco de dados, tá? O que realmente está acontecendo. Então, para aquele nosso sistema de login, o mesmo que a gente estava falando agora há pouco, uma chamada correta para ele seria algo desse tipo aqui. Ó. Deixa eu posicionar isso melhor. Tá bom? O que a gente está vendo aqui? Essa primeira parte é o select que eu falei para vocês. A estrela, também conhecido como wildcard, significa todos, tá? Então ele está falando para você, ó, selecione todos os usuários onde a coluna nome seja Mr. Seven, certo? Esse aqui seria o nosso usuário ou login que a gente utilizou e a senha seja senha 123. Então, para quem não sabe, o banco de dados ele funciona exatamente como uma tabela. Eu vou entrar em mais detalhes nisso, depois até vou mostrar usando uma tabela do Excel para vocês como isso funciona. Mas digamos que você tem o banco de dados aqui, certo? Ele tem várias colunas e várias linhas, como se fosse uma tabela mesmo. Uma dessas colunas chama nome, outra chama password. O banco de dados vai procurar aqui nessa primeira coluna, onde ele acha o Mr. Seven. Ah, o Mr. Seven está aqui. E essa senha aqui também é igual a essa que ele colocou? Sim. Então eu volto um ok e você pode logar ele. Agora vamos pensar na seguinte situação. Digamos que na hora de eu colocar o meu usuário, essa aqui é aquela chamada que a gente estava vendo antes. Agora, digamos que na hora de eu colocar o meu usuário, eu escrevo, em vez de Mr. Seven só, eu coloque uma aspa simples, aqui na hora de eu colocar o usuário mesmo. O que vai acontecer com essa chamada aqui? O que vai acontecer é que a gente vai passar esse usuário para essa chamada e ela vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, né? Se a gente analisar aqui bem, é o seguinte, a gente tem exatamente a mesma coisa, tá vendo? É a mesma chamada. Só que, presta atenção nessa aspas aqui, ó. Para o banco de dados, essa aspas aqui está sobrando agora. Você percebe? Porque quando eu coloquei aquela aspa simples dentro do meu input do usuário, que é essa aqui, ó, eu fechei essa chamada aqui, ó. Essa chamada de nome foi fechada antes do tempo pelaquela minha aspas. Isso quer dizer que tem mais uma aqui, sobrando. O que vai acontecer com isso aqui? Ele vai dar problema. O banco de dados não vai entender isso aqui. Ele vai falar, ué, mas tem uma aspa sobrando. Ele não vai retornar nenhum valor. E esse é um indicativo de SQL Injection. Isso é uma SQL Injection. Eu consegui adicionar um comando que foi passado para o banco de dados dentro de um input. Então, por exemplo, nesse caso aqui, normalmente ele daria um erro 500. Ele falaria, ó, o servidor não entendeu a sua requisição, ele não faz ideia do que está acontecendo. Vamos testar isso? Vamos lá para aquele DVWA. Eu quero mostrar para vocês isso na prática. Voltando aqui para o nosso DVWA, a gente precisa fazer um pequeno detalhe antes de começar, tá? Aqui no setup, eu acho que é aqui, na verdade. A gente precisa alterar a nossa dificuldade da vulnerabilidade, tá? Porque aqui, DVWA Security. Essa opção aqui que a gente precisa vir, altera isso aqui para low. Basicamente ele vai permitir as vulnerabilidades, né? Quanto mais difícil isso aqui tá selecionado, mais difícil é de você explorar aquela vulnerabilidade, tá bom? Então conforme você vai melhorando as suas habilidades, é sempre válido você ir aumentando aqui. Vamos manter no low por enquanto, porque a gente não precisa de nada além disso. Aqui tá o Security Level Low, a gente sabe que tá tudo certo.
Vamos aqui clicar agora em SQL Injection. Vamos testar aquela vulnerabilidade que eu estava falando para vocês. Então, o que é isso aqui? Basicamente é um formuláriozinho, a gente tem um user ID, a gente coloca um user ID aqui, dá um submit e ele vai puxar algumas informações. Então, por exemplo, se eu colocar um e der submit, ele fala, o ID 1 é o primeiro nome dele é admin, o sobrenome dele é admin. 2 é o Gordon Brown, mesma coisa. 3, hack me, 3, beleza. Assim por diante. Mas o que acontece se eu colocar uma coisa que não existe, tipo o Mr. Seven? Opa, Mr. Seven. Ele não vai puxar nada. Né? A gente já esperava isso porque não existe. O banco de dados vai falar, isso não existe, eu não sei do que ele está falando. Mas o que acontece, em vez de eu colocar eu colocar aquela aspa simples? A gente lembra o que a gente vai acontecer? Ele vai fechar aquele query primeiro e vai deixar uma aspa sobrando. Então o banco de dados não vai entender o que aconteceu. Vamos testar. Ó, ele quebra. Tá vendo que a plataforma deu um erro? Isso aqui é um grande indicativo de SQL Injection. Então, sempre que a gente está procurando uma vulnerabilidade desse tipo, em bug bounties, por exemplo, você colocar uma aspa simples e ver que a plataforma se comportou de uma forma esquisita, é um indicativo forte de que existe uma SQL Injection ali. Tá bom, mas vamos ver como que funciona esse query de verdade. Aqui na sua pasta lá do champ, tá? Se você lembra que é disco local, o local que você instalou, htdocs, vamos entrar na pasta do DVWA de novo. O que eu quero procurar aqui é essa pasta que a gente está atacando. Tá vendo aqui? Ele fala de vulnerabilidades SQLite Index, né? Vulnerabilidades SQLite. A gente tem aqui o index.php, mas eu acredito que não seja isso. Aqui, ó, low.php. Beleza? Deixa ele abrir isso aqui pra gente dar uma olhada no seguinte. Presta atenção, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem como dar um zoom nisso aqui? Tem. Olha aqui, ó. Aqui tá aquela query que a gente está falando. Ó, você pode ver que ela é bem parecida com aquilo lá que a gente já tinha visto antes. Onde ele dá um select, só que ele retorna para nós o primeiro nome e o sobrenome. Da onde? Da tabela users, onde o user ID é aquele ID que a gente passou. Tá vendo aqui, ó? Entre aspas. Quando a gente passa um ID, então, por exemplo, aqui ele está esperando um ID, por exemplo, 1, ou 2, ou 3, certo? Quando eu passo vírgula, essa aspas aqui do final, ó, essa daqui, ela fica sobrando, tá vendo? E isso quebra a situação do banco. Beleza? Só não vou alterar nada disso aqui, que a gente quer que funcione tudo normal. E vamos continuar nossos estudos. Ok, a gente quebrou a aplicação, mas qual seria o uso real de uma questão dessas aqui? Vamos lá. Olha só. Lembra que a gente está colocando, depois que eu fecho esse input da aspas, é como se eu falasse, ó, o usuário, aquela parte que você está esperando do usuário, acabou. Ela acabou depois dessa primeira aspas aqui, correto? Então tudo que eu digitar depois aqui, está dentro daquela próxima aspas que a gente está lidando. A questão é, se eu começar a digitar comandos para o banco de dados aqui, ele vai rodar. Ele está esperando que seja passado alguma coisa para ele. Você lembra daquela query que a gente acabou de ver? Deixa eu colocar aquela na tela para a gente poder ver um pouco melhor. Olha só, a gente tem essa query aqui, certo? Aquela que eu acabei de mostrar para vocês ali no próprio DVWA. A gente tem essa query aqui. Então, opa, o que eu fiz? Ok. A gente tem essa query, correto? Presta atenção. A gente está selecionando first name, last name. Se eu colocar mais uma aspas aqui, eu estou falando, ó, essa parte do user ID já finalizou. A partir de agora, é você que tem um controle sobre os comandos do banco de dados. Então a gente consegue controlar o que ele vai fazer. Digamos que, por exemplo, isso é bastante utilizado para passar por logins, mas eu já vou explicar isso um pouco melhor. Mas olha só, digamos que eu coloque um valor aqui que não existe. Digamos que esse user ID não seja um valor que a gente conheça, seja um ID completamente aleatório. Mas a gente quer aproveitar e colocar todas as informações que está aqui. Eu vou colocar uma aspa simples e isso vai fechar a parte do user, do ID, né? Aquele user ID está fechado. A partir de agora a gente está controlando. Vou começar a passar comandos do banco de dados. A gente pode falar com o banco de dados escrevendo assim, ó, or 1 igual a 1. O que está falando para o banco de dados? Lá naquela query, ele está falando, olha, eu quero que você disponibilize o sobrenome e o primeiro nome de todos os usuários que tem o ID igual a esse aqui, ou nesse caso, ou 1 igual a 1. O que isso está fazendo? O banco de dados vai falar, olha, ninguém tem o ID igual ao Mr. Seven, porque esse ID nem existe. Mas 1 é igual a 1. Então, eu vou retornar o valor. Tá? A gente só precisa adicionar um outro detalhe aqui, que são 2 traços, espaço, traço.
Isso aqui significa comentário. Porque se a gente for parar para pensar naquela query que a gente finalizou agora há pouco, ela precisa dessa linha aqui para se livrar daquela aspa sobrando. Então, ela vai ficar assim no final, ó. Aquele select, first name, last name, users, mesma coisa. User ID, Mr. 7, essa primeira vírgula aqui é a vírgula que eu adicionei e não a vírgula correta. Ou 1 igual a 1, depois a gente tem esse símbolo de comentário que eu falei para vocês, e aquela última vírgula que fecha essa query, tá bom? Por que a gente está fazendo isso? Porque agora, se a gente for lidar com aquela última vírgula lá, a plataforma vai entender que é um comentário. O banco de dados não vai falar, não é um valor para ele rodar. Se ele escrevesse qualquer coisa aqui depois disso, ele vai entender tudo isso como um comentário, tá? Então, mas o padrão é traço, traço, espaço, traço, tá? Esse é o payload padrão para a gente comentar tudo depois disso. Vamos dar um submit e vamos ver o que vai acontecer. Olha só o que aconteceu. Mesmo com um ID que não existe, a plataforma retornou todos os valores pra gente, ó. Todo mundo que estava dentro daquele banco, inclusive o ID 4 que a gente não tinha visto, 4 e 5, né? Que a gente não tinha visto, estão aqui. Por quê? Porque a gente falou isso para a plataforma, olha, se eu quero que você procure qualquer ID que seja igual ao Mr. 7, ou se 1 for igual a 1. 1 é igual a 1, então ele passa. Por que eu falei de login antes? Para um formulário de login, esse tipo de payload é extremamente útil quando você consegue uma SQL injection no valor do usuário, tá? Então, um breve resumo de como funcionaria isso é a seguinte forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu vir aqui, dar uma limpada. Aqui. Digamos que a gente tem o login, certo? Um formulário de login. Se o usuário tiver uma entrada onde a gente consiga controlar com uma SQL injection, então eu coloco aqui, Mr. 7 é o meu usuário. Só que eu não sei a senha. Digamos que eu não fosse o Mr. 7. Digamos que eu vou até mudar. Eu vou usar admin, melhor ainda, né? Que eu não sou o admin. Tá, olha aqui. Eu vou usar o usuário, a gente coloca aqui admin. E a senha. Eu não sei a senha do usuário administrador. Se eu tentar alguma coisa aqui, o login vai falhar. Mas lembra como funciona mais ou menos aquela requisição que a gente está esperando? É um select, a gente já viu isso. Estrela, from, users, por exemplo, onde o usuário vai ser igual ao usuário que eu colocar aqui e a senha igual à senha que eu colocar aqui. Onde está o grande detalhe aqui? Se eu colocar a aspas e depois, então, meu usuário ali seria admin, aspas, certo? Or 1 igual a 1. Quando isso aqui foi passado, depois disso você tem que comentar, lembra? A gente vai comentar. O que vai acontecer com essa chamada toda aqui, ó? Deixa eu até colocá-la em letras aqui, que vai ficar um pouco mais fácil da gente ver. Que nem eu fiz aquela outra hora, acho que fica um pouco mais fácil da gente entender o que vai acontecer, tá bom? Deixa eu só colocar isso aqui. Colocar aqui, pronto. Olha só o que vai acontecer com essa query. A gente tem o select normal, nesse caso a gente usou admin, né, e não Mr. 7, agora tem uma aspa sobrando, e aqui no meio a gente colocou or 1 igual a 1, e depois comentou. O que vai acontecer? Para essa plataforma, ele vai tentar selecionar um usuário, onde o nome dele é admin, ou que 1 igual a 1, e depois vai comentar o resto. Então não importa esse end password aqui, ó, e todo esse resto aqui não importa, porque vai ser um comentário. Isso não vai ser nem passado para o banco de dados. Então ele basicamente vai falar, olha, procure por um usuário admin e 1 igual a 1. Ele vai falar, eu encontrei o usuário admin. Você pode logar, ele vai retornar um ok para a plataforma. Então você escaparia desse login aqui só utilizando esse detalhe, tá bom? Isso é mais comum do que você imagina, mas é uma coisa que a gente pode explorar. Tá bom, mas isso aqui não é o login. O que a gente pode fazer isso com esse tipo de formulário aqui que não é um login? Então esse 1 igual a 1 é útil porque disponibiliza tudo, mas não é tão útil assim. Primeiro, antes da gente entrar no que a gente chama de union, ou utilização do union para a gente puxar informações do banco, eu queria mostrar para vocês o que é de fato um banco de dados. Entrar um pouco mais de detalhes nisso. Se a gente vier de novo naquele PHP mais admin, então aqui no MySQL eu vou entrar em admin. Tá bom? A gente vai entrar naquele banco de dados que eu acabei de falar. Então, olha, o nome do banco de dados está aqui, DVWA. Você pode ver que ele abriu outras opções. O nome da tabela. Então, a gente tem duas tabelas, Guestbook
e users. Lembra que eu falei da tabela users? A gente vai entrar nessa tabela users, olha aqui onde está todos aqueles usuários. Você pode ver que é muito parecido com uma tabela do Excel, onde a gente tem linhas e colunas normais, perfeito? Mas olha só, quando a gente puxa aquele user ID, ele retorna 1, certo? Então, por exemplo, colocamos 1 lá, ele retorna o primeiro nome e o último nome. Mas olha só o que tem aqui que a gente não está vendo. O nome do usuário, a senha, até a foto do avatar dele, o último login. Tem mais informações que estão sendo escondidas por aquela query. A gente não consegue alterar uma query que já é existente. Então aquela lá só vai retornar o primeiro nome e o sobrenome. A gente só consegue controlar o ID, que está no final dela, lembra disso? Então a gente não consegue mudar o que aquela lá retorna, mas a gente pode alterar. Deixa eu mostrar para vocês utilizando uma tabela do Excel. Olha só, eu fiz aqui uma tabela super simples para mostrar para vocês como que funciona essa interação com o banco de dados, tá bom? Agora pensa que essa aqui seja aquela plataforma que a gente estava vendo. Então ele tem um input do ID, onde ele retorna o primeiro nome e o sobrenome. E aqui é aquela tabela que a gente tem dos nossos usuários, onde a gente tem literalmente colunas com nomes diferentes, certo? E linhas de cada entrada. Então a gente tem coisas para se anotar: tabela, o nome da tabela, e a gente tem o nome de cada coluna e os valores de cada linha, certo? Como se fosse uma tabela do Excel. Exatamente por isso que eu estou usando o Excel. Eu quero que você pense nisso quando você pensar em banco de dados. Quando a gente faz essa query aqui, ela deve ser mais ou menos dessa forma. Primeiro nome, sabe? Igualzinho aquela que a gente estava vendo. Ele vai retornar só o primeiro nome e o segundo nome. Se eu alterar o ID lá, ele altera ele vem para ele procura aqui qual que é o ID2, essa aqui retorna o primeiro nome e o segundo nome, porque ele puxa pelo nome da coluna, né? Então é exatamente isso que ele faz. 3, vai vir aqui no ID3, vai falar, ó, a coluna nome eu tô procurando, então é essa aqui, sobrenome é esse aqui, certo? Agora, como que funciona um union? O que a gente vai fazer é adicionar mais uma query junto daquela lá que a gente está controlando para que ele vaze os dados de coisas que a gente precisa, tá? Eu já vou entrar em mais detalhes, já vai fazer mais sentido. Então, digamos que nessa query aqui, a gente busque o ID2, por exemplo, Lex Luthor, ou o ID4, tanto faz, tá? Qualquer um deles a gente conseguiria retornar. Tá? O que a query, como seria a cara mais ou menos de uma query desse tipo? Acho que eu coloquei a coluna muito pequena aqui. Deixa eu só ajeitar aqui, só para ficar um pouco mais fácil de ver. Tá? Eu tô usando esse exemplo aqui, tá? Essa seria a query para esse exemplo. Então, ó, essa é a query original, tá vendo? No começo aqui, ó, select nome e sobrenome, que era o que a plataforma faz, de usuários. O que é esse usuários? A tabela, tá bom? É aqui, esse aqui, ó, é o nome dessa tabela toda. Então a gente quer selecionar o nome e o sobrenome da tabela usuários, onde o ID do usuário seja igual a 2. Ok, só que a gente não passou só 2. Eu passei uma vírgula, uma aspas a mais. Depois disso, a gente vai utilizar a palavra union. Union no MySQL significa para a gente juntar junto dessa query aqui, no mesmo lugar que você vai disponibilizar esse valor, também disponibilize isso. Nesse caso, a gente está falando, olha, além de você disponibilizar o nome e o sobrenome, eu também quero que você selecione o usuário e senha, que seriam esse aqui, o usuário e a senha, essas colunas que não estão sendo disponibilizadas, também da tabela usuário, e comenta o resto para a gente se livrar daquela aspa que está sobrando ou de qualquer outro valor que pode causar um dano. Aqui eu só vou trocar aqui só para mostrar mais ou menos como seria para vocês, e pronto, seria isso, tá? Você pode ver que na mesma linha onde a gente teria, por exemplo, o nome e o sobrenome, a gente também vai disponibilizar o usuário e a senha, porque a gente falou que é para você unir esse output com esse daqui também, tá? Para todos os usuários isso aconteceria, tá bom? Isso é mais ou menos como funciona esse union e como funciona um banco de dados. Só tem um pequeno detalhe aqui. A gente sabe, tá? Por ter mexido na plataforma, a gente sabe o que está fazendo e qual é a cara do query aquela hora que a gente abriu esse low.php. Você lembra disso? A gente sabe que esse select está retornando duas colunas, first name e last name. Nem sempre a gente saberia disso, tá? A gente não tem normalmente o acesso ao código-fonte da página. Então a gente só saberia que a gente está controlando algum tipo de valor, não saberíamos onde ele está e nem quantas colunas está retornando. O union, como ele é um output vinculado àquele primeiro select, então, como ele é um output dependente daquele primeiro, daquela primeira parte da query, né? Então, se a gente tivesse... Deixa eu abrir um bloco de dados aqui para ficar um pouco mais fácil. Então, nessa query aqui, lembra que esse union, ele é dependente desse primeiro select.
Por quê? Porque a gente está falando, ó, além de você buscar isso, busque isso também. Então o número de colunas tem que ser o mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse passado só, se eu quisesse só a senha, se eu não tivesse passado dessa forma, eu teria falado só assim, ó, olha, eu quero que você selecione senha de usuários. Isso aqui não funcionaria, porque eu estou falando para unir uma segunda chamada de uma coluna só a uma chamada pré-existente de 2 colunas. Não funcionaria, tá bom? Um outro detalhe aqui é que só de ver quais são os retornos da plataforma, normalmente não dá a resposta pra gente. Muitas vezes alguns queries do banco de dados não vão aparecer na tela. Isso quer dizer que eu não poderia vir aqui e falar, ó, apareceu um valor, apareceu 2 valores, deve ser 2 colunas. Isso nem sempre é o caso, tá? Então não faça isso, provavelmente não vai funcionar. A gente tem valores que, por exemplo, eles são retornados para a plataforma, mas eles não aparecem visualmente na plataforma. Então você não saberia que ele foi retornado. Poderia ter 6 colunas aqui, só que só 2 estão aparecendo visualmente na plataforma. Beleza? Como é que a gente faz para encontrar esse número de colunas, então? A gente vai utilizar um truque, né, de mais uma terminologia de banco de dados, tá? Eu vou começar o nosso payload como sempre, qualquer ID e uma aspa simples para a gente fechar aquela parte do user ID. Agora você vai escrever order by. Esse order by é basicamente uma forma de você organizar as respostas, tá? Mas ele tem uma propriedade interessante. Esse order by, ele só funciona com o número de colunas ou menor do que o número de colunas. Então, por exemplo, se eu colocar um order by one, lembrando do comentário depois, eu estou falando para ele utilizar isso aqui com uma coluna, certo? Como eu falei, se for menor, ele vai funcionar. Então, provavelmente isso aqui vai funcionar, certo? Deixa eu até dar um Ctrl C nisso aqui, vai ficar mais fácil. Agora, se eu colocar 2, é o mesmo número. Então, lembra, novamente, tem que ser igual ou menor. Como ele é igual, ele vai funcionar. Quando ele chegar no 3, não vai funcionar mais. Assim que eu der um submit aqui, ele vai quebrar a plataforma. Isso mostra pra gente quantas colunas a gente está tentando procurar. 2. Porque se com 2 funcionou, com 3 não, eu estou procurando 2. Tá? Normalmente tem colunas que pode ser um valor muito grande, tente chutar valores maiores, tipo 100, ou tipo 50, 20, 10. Vai indo até você conseguir circular esse valor e achar qual é o valor exato. Onde um anterior funciona, esse aqui funciona, mas o próximo já não. Perfeito? É essa forma que a gente descobre o número de colunas. Então a gente sabe que pelo order by 2, são 2 colunas que a gente está esperando. Então o nosso union tem que ter 2 colunas. Ok, mas e agora? Lembra que a gente precisa do nome das colunas? Então, por exemplo, se eu quero retornar a coluna senhas, eu preciso saber que a coluna chama senhas. Mas não necessariamente é o caso. Ela poderia chamar senhas 123, ou essa é a coluna de senhas, ou password, ou enfim, ela poderia ter diversos nomes. Então a gente precisa descobrir quais são as colunas que são presentes nessa tabela, certo? Primeira coisa, a gente precisa descobrir quais são as tabelas, certo? A gente viu que a tabela chama users, mas não necessariamente também seria verdade. Ela poderia ter um nome completamente diferente, como o DVWA ou minha aplicação. São nomes válidos que poderiam estar aqui presentes, mas não é o caso. A gente sabe que é users. Vamos procurar qual seria a forma, sem a gente saber pré-determinados, né? Como é que a gente poderia achar esse users. A gente vai passar o seguinte payload agora. Primeira coisa, mesma coisa, um usuário qualquer, ou um ID qualquer, não precisa ser algo válido, lembra disso, né? Porque a gente vai estar falando que isso aqui não é importante. Mas vírgula, aspa simplesmente, não vírgula. Union, select, tá? Isso aqui é padrão, tá? Então, se você sempre vai fazer isso, deixa anotado em algum lugar, esse aqui é sempre o payload que você utiliza no SQL, no MySQL. Aí, lembrando que a gente tem outros tipos de banco de dados, apesar do conceito ser o mesmo, pode mudar o nome do comando. Então, por exemplo, para Oracle não seria exatamente a mesma coisa quanto para o MySQL, mas o conceito é exatamente a mesma coisa, tá? A teoria é igual, só vai mudar o que você escreve aqui. Union Select, a gente vai procurar Table underline name, tá? Porque a gente está procurando o nome da tabela. De onde que a gente está procurando isso, tá? Detalhe, olha só, table name vai ser disponibilizado para nós como uma coluna. Se eu deixasse só table name, ele daria problema. Por quê? Lembra que tem que ser o mesmo número. E a gente acabou de descobrir que o número de colunas é 2. Eu preciso puxar mais alguma informação, mas eu não quero nada além do nome da tabela nesse momento. Então eu vou colocar uma vírgula para indicar que é uma próxima coluna e você pode escrever null, N-U-L-L. Isso significa nada. Então eu quero retornar table name e nada.
é só para bater o mesmo número de colunas. Lembra que isso é bem importante. Sem esse null aqui, não funcionaria. Tá bom? Então, table name, que a gente está procurando, null, da onde? From information underline schema ponto tables. E a gente comenta o resto. Tá? Lembrando que, da onde que eu tirei isso aqui? É padrão, é a forma de funcionamento do MySQL, tá? Ele guarda as informações dos nomes do banco de nome das tabelas, esse tipo de coisa nesse tipo de entrada aqui. Então eu vou dar um submit e olha só que interessante. Agora a gente consegue ver todas elas. Todos os tipos de tabela que são presentes aqui nessa aplicação, eu estou vendo todas elas. Inclusive, se a gente der um Ctrl F aqui para salvar um pouco de tempo, a tabela users. Fala, ó, users parece interessante. Para um ataque realista, você mais ou menos passaria por todos eles, tá? Para ver qual que chama a atenção. Pode ser que não fosse users o nome. Poderia ter uma tabela aqui chamada admin. Ela é sempre interessante, né? Você veria todas essas. Só para salvar um pouco de tempo, eu sei que a gente está procurando é users. Ok, mas agora a gente também precisa do número das colunas, certo? Então a gente tem o nome agora da tabela, mas a gente não tem o nome das colunas. Muito parecido com o que a gente acabou de fazer. Aspas, union, select. Agora, em vez de table name, a gente vai utilizar o column name, lembrando do próximo valor null, porque a gente não precisa bater exatamente igual. From, mesmo lugar, information, schema, só que ponto columns agora, where, ou seja, eu só quero encontrar as colunas onde o nome da tabela, table name, é igual a users, que é a tabela que a gente acabou de achar. E eu vou comentar o resto. Vamos dar um submit. Olha só, aqui a gente voltou tudo que a gente estava vendo naquele nosso MySQL anterior. Lembra? Ó, user ID, first name, last name, user e password. Olha só, o nome de usuário e a senha. Isso a gente não estava retornando antes. Lembra? Mas agora a gente sabe que o nome da nossa coluna é user, o nome da outra coluna é password, dentro da tabela users. A gente descobriu tudo que a gente precisa. Então agora vamos retornar esses valores. Muito simples. Mesma coisa, vamos começar o payload igual, um ID e uma aspas. Inclusive, se você não quiser, tá vendo que ele vai estar puxando o primeiro aqui como admin? É a resposta para esse user ID. Se eu colocar um user ID que não funciona, ele vai tirar esse comecinho aqui. Ele vai aparecer literalmente só o que a gente colocou, né? Union, mesma coisa, select. Mas agora eu já sei quais são o nome das colunas, a coluna user e a coluna password. De qual tabela? Users. Então, from users. O que eu fiz? Comenta o resto, submit. Olha só, a gente retornou o nome do usuário e a hash da senha deles, todo mundo do banco de dados. Tá vendo que interessante? Inclusive, se você quisesse, a gente poderia colocar o ID correto para retornar só o valor desse usuário específico, né? Então, se eu tivesse colocado também aquele where, se tivesse escrito where user ID seja igual a 1, ele retornaria só a senha, o usuário e a hash do admin. Mas, dessa forma, funcionou para todo mundo. Essa é a forma mais básica que a gente tem de SQL Injection. Uma das formas que, inclusive, tem aqui na plataforma, que vai ficar para um vídeo para depois, porque ele pode se estender um pouco, é o Blind SQL Injection. O que seria Blind? Quando a gente tem acesso ao banco de dados, exatamente como a gente estava tendo aqui, só que a gente não consegue ver nada na tela. Ou seja, se eu colocar um aqui, ele fala, ó, isso existe. Se eu colocar uma coisa aleatória, ele vai falar, ó, isso não existe. Só que se eu colocar só uma aspas, lembra que se eu colocar só aspas sem o comentário, uma aspas fica sobrando, a plataforma vai quebrar. Eu vou dar uma entrada, ela quebrou, indicando que eu tenho controle sobre isso aqui. Só que não adianta nada eu tentar imprimir as colunas na minha tela aqui para eu tentar ver a senha ou o usuário, por exemplo, porque não está voltando nada. A gente não está vendo nada aqui. Então a gente precisa de alguns outros métodos e alguns outros tipos de ataque para a gente retornar valores de dentro do banco. Outra coisa importante que a gente já comentou é o login bypass. Essa é uma forma mais básica, eu acredito, que é você utilizar uma vírgula a mais. Então seria, por exemplo, se esse aqui fosse o meu login, eu colocaria admin, uma aspas a mais. Tô falando vírgula toda hora, né? Não tá muito meu dia para falar vírgula, para falar aspas. E eu comentaria o resto. Então todo aquele query que fala para ele verificar uma senha seria deletado. Ele não iria interpretar aquilo ali. Então ele te logaria como admin. Mais um truque por final é o uso do concat.
Esse também, novamente, né, ele muda o termo, mas o conceito é o mesmo. Imagina que a gente só tivesse uma coluna. Digamos que a gente tivesse usando essa query aqui. Inclusive, vou fazer melhor ainda. Eu vou mudar. Eu fiz uma rápida alteração no código-fonte aqui. E eu literalmente só tirei aquela coluna de último nome. Provavelmente a aplicação não está funcionando direito, mas vai ilustrar o que eu quero dizer. Imagina que a gente... falei. Não estava funcionando muito bem. Não importa. Agora, essa aplicação, ela não faz nada com essa segunda coluna. Ela só retorna valores para a primeira. Então, se a gente buscasse, fizesse a mesma coisa para aquele order by, certo? Para a gente descobrir quantas colunas essa aplicação tem, ele retornaria com 1, mas quando a gente colocar 2 agora, ele quebra. Por quê? A plataforma não tem mais 2 colunas, ela só tem uma. Eu mexi no código-fonte, tá? Por isso que só tem uma. Ok, mas agora digamos que eu quisesse fazer um union e para retornar o nome do usuário e a senha dele. Se eu retornar só uma de cada vez, pode ser que fique desconexo. Então eu não vou saber de qual senha é qual usuário. Certo? Ou vice-versa, né? Mas porque eu só tenho uma entrada. Então eu não poderia selecionar 2 colunas ao mesmo tempo, que nem a gente fez antes. Então aquele payload que a gente utilizou antes de union... Opa, deixa eu colocar um que não existe aqui. Union select. Agora, lembra que a gente estava selecionando 2 colunas? Então aqui nesse select eu usei user e password. Beleza? From users, comenta o resto. Olha só o detalhe. Se eu fizer isso aqui agora, ele vai quebrar. Por quê? 2 colunas. Eu não tenho 2 colunas, eu não posso retornar 2 valores. Union tem que ser exatamente o mesmo número de colunas do que o primeiro select. E nesse caso, não é. Eu estou puxando 2. Se eu puxar só uma, então se eu falar só user, por exemplo, e der um submit, agora ele vai puxar, certo? Mas eu quero que venham os 2 juntos. Eu não quero que fique só o usuário sem a senha ou só a senha sem o usuário. A gente pode usar um truquezinho aqui com uma palavra chamada concat. Tá bom? Eu vou aqui nesse valor que eu quero juntar. Eu escrevo concat. E daí eu junto as 2 colunas que eu quero. Assim, ó, entre parênteses, tá vendo? Então, user e password dentro do concat. Essa coisa toda aqui, todo esse concat aqui, basicamente está falando para a plataforma, olha, eu quero que você concatene tanto o usuário quanto senha, quanto o password, né? Para dentro de uma coluna só. Então, quando eu der um submit aqui, olha só. Você pode ver aqui, ó, admin, e depois disso, a senha, concatenado, certo? Você pode até adicionar 2 pontos, por exemplo, ou algum tipo de caractere que você queira para dividir essas senhas, tá? É que eu só não fiz isso. Mas você poderia usar naquele mesmo concat, ele pode ter mais de 2 valores. Então, você poderia, por exemplo, colocar entre aspas um ponto e vírgula. Bem, fique ligado para os próximos vídeos. A gente vai falar de mais vulnerabilidades do ASP Top 10. E depois disso, eu quero mostrar para vocês não só como se proteger desse tipo de vulnerabilidades, como corrigir elas lá no nosso código-fonte para melhorar essa segurança, como também depois de Blind SQL, a gente vai falar da automação, de utilizar ferramentas como o SQL Map. Tá? Eu só quero falar de Blind SQL primeiro, como a gente pode utilizar esse tipo de injection aqui, onde o resultado não aparece em tela, e depois disso a gente vai falar de automações e ferramentas para esse tipo de situação. Por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço de urso e tchau!